Olá, amadas! 6 mais 1, igual você. Um programa que une diferentes histórias que nos tornam iguais. Bom, nós aqui do 6 mais 1 somos um grupo de mulheres que Deus trouxe ao meu coração para estarem comigo nesta sala, nesta célula, neste GP. São mulheres que eu aprendi a amar e que aprenderam a me amar também. Juntas, passamos por muitas coisas. Momentos bons, momentos difíceis, momentos bem desafiadores. E no meio de tudo isso, nós descobrimos uma verdadeira amizade. Quando nós estamos juntas, nós somos realmente mais fortes. Isso é muito claro no dia a dia. Aprendemos que podemos contribuir uma com o propósito da outra. Apoiar o chamado da outra. E é por isso que elas estão aqui juntinho, cumprindo esse chamado. Comigo, no meu propósito, com o propósito delas. Deus nos confiou e nos entregou. Hoje é mais um dia de 6 mais 1 e a alegria de termos esse encontro transforma esse ambiente em um culto racional, onde Jesus é sempre o melhor lugar e a melhor companhia. Com vocês, 6 mais 1 igual a você. Uma sexta-feira maravilhosa aqui na presença das minhas amigas Georgia, Kika, Débora, Ana Paula, Dani e a minha convidada mais que especial, Paty Teruel. Obrigada por ter vindo, Paty. A Paty é artista plástica, empresária, decoradora, mãe, dona de casa, esposa, né, Paty? Sim. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fica muito à vontade, porque aqui é a nossa casa. Obrigada pelo privilégio de estar com vocês aqui. Imagina, o privilégio é nosso. E para começar, a gente sempre abre com um versículo. Ele está em Provérbios 31, do 24 ao 27. Vamos lá. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Ai, gente, eu amo isso. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Paty, me fala, na sua visão. Forte, né? É muito forte. Eu gosto de uma pausinha dramática depois dos versículos, porque a gente ouve várias vezes, a gente estuda e lê, mas ele nunca volta vazio. Ele impacta de alguma forma muito profunda, não é? Muito forte. Muito forte. Passa a ser até um mandamento. Verdade, nossa, é verdade. E você fala, nossa, eu preciso obedecer. Tá Exato. bom, hoje nós vamos aprender. Exato. Na sua visão, já vou até mandar a primeira Se pergunta. eu tô descrita assim, né? Então se Deus fala tem que... isso, é verdade, Exato. gente, tá Se vendo? estamos descritas, é isso. É isso. Beijo, tchau, fica com essa, pega essa e agarra. Já entregamos aqui um pouquinho do nosso programa e o tema hoje é mulher e o trabalho. Tema importantíssimo, né? Muito. Como eu sei um pouquinho da sua trajetória, eu falei, a Paty pode nos dizer com propriedade, todas nós temos um pouquinho de alguma história, mas eu fiquei feliz que você aceitou o nosso convite por conta dessa sua visão, mulher empresária, bem-sucedida, com filhos já, né? Um já está casado. Sim. E o outro tá morando já sozinho. Então, quer dizer, tudo isso, né, a gente entende a trajetória, assim, por fora. E hoje nós queremos saber os detalhes, né, do casamento, de algumas questões. Como Deus vê na Bíblia a mulher e o trabalho, a casa e a mulher e as suas demandas, os seus compromissos, né, e o dinheiro, como funciona tudo isso. Então, já queria logo mandar a primeira pergunta. Na sua visão, Paty, qual é o papel da mulher cristã no trabalho, tanto dentro quanto fora de casa, à luz da palavra? Então, eu já respondo que primeiro é o testemunho, né? Como ela testemunha sobre a palavra e sobre si, porque a conduta já é um testemunho. Então, e eu digo não só para as mulheres que trabalham fora, mas as mulheres que estão em casa, servindo, amando, com seus problemas pessoais e tendo que a vida continuar,
também são muito importantes e têm que ser muito valorizadas, né? Dessa sua trajetória, você sentiu a ausência disso tudo? Você aprendeu fazendo? Óbvio que todas nós não sabemos, não existe um livro, assim, é só a Bíblia, né? Mas até, como que foi um pouquinho dessa sua trajetória quando você engravidou? Eu trabalhava, e aí eu trabalhava contratada, né? Não era na empresa, não tinha a empresa ainda. E eu juntei tudo que eu podia de dias, as férias, a licença maternidade, os 15 dias de amamentação, que era para ficar o máximo possível com o bebê, com o Rafael. Essa valorização que a gente já vê que é a palavra mesmo, né? Deus fala para a gente poder ter esse tempo também, né? Com a maternidade, para a criança olhar para isso, para dar o testemunho nessa responsabilidade, né? Que é ser mãe. Exato. E aí voltei depois de 6 meses, ele tinha 6 meses quando eu voltei a trabalhar, e eu negociava meu horário de almoço. Na época, nós tínhamos 2 horas de almoço na empresa que eu trabalhava. Então, eu tinha dias que eu preferia ou entrar mais tarde ou sair mais cedo. Eu percebia como que o Rafa estava naquela semana, naqueles dias, então eu conciliava isso. Você sentiu algum tipo de culpa quando voltou para o trabalho? Olha, eu senti porque primeiro filho é primeiro filho, né? É uma experiência assim, não tem manual. Então, eu pensava se ia faltar algo, se algum dia ele cobraria, ou se ele conhecendo, ele mais velho, sentiria falta porque um amiguinho tinha a mãe em casa, ou não. Então, isso acompanha a gente mesmo, acompanha, não tem, é a única coisa que a gente tem certeza. No primeiro filho? Terceiro? Exato. É a única coisa que a gente tem certeza é se a gente vai ficar arrependido, ou então pensativa. Pensou em algum momento em desistir da sua profissão? Gente, pode perguntar, tá bom? É que eu tô curiosa aqui, tô mandando bala. Mas fique à vontade. Acho que são perguntas muito que a gente gostaria de ouvir também, né, para aprender. Eu não só pensei, como 3 anos e 2 meses depois que o Fernando nasceu, aí eu parei e fiquei trabalhando por conta, né? Aí eu já trabalhava na área quando eu estava nessa empresa. Aí depois eu continuei trabalhando na área autônoma. E aí, posteriormente, nós abrimos a empresa, meu marido e eu. Para começar esse tema de trabalho, né, foi um tema que a gente falou, a gente precisa falar sobre isso, né? É colocar o trabalho no lugar dele, assim, onde ele está. O trabalho, ele nasceu no Éden, quando o homem foi criado, né? Deus criou o homem e deu ao homem e à mulher atribuições com relação ao jardim. Eles deveriam cuidar de tudo, dominar a criação, enfim, trabalhar bastante. Eles eram os responsáveis por manter aquilo ali. Então, o trabalho, ele veio nesse momento da eternidade ainda, né? Antes da queda. Então, não é opção, trabalhar ou não, né? A gente não tem a escolha, será que eu vou trabalhar ou não vou trabalhar? A nossa escolha é com relação a onde nós vamos trabalhar, mas o trabalho faz parte da criação. Deus colocou o trabalho como parte da criação ali, né? Ele trabalha, né? Ele trabalha. Enquanto nós dormimos, ele trabalha. Ele nunca para. Isso. Exato. E as mulheres da Bíblia, elas trabalhavam para eles, né? E para os filhos. Então, sustentavam também exato. O ministério de Jesus ali. A gente vê em Lucas 8, né? Que fala sobre as mulheres que Joana, Susana, as mulheres ali que acompanhavam. Eu amo contar essa história, porque a primeira vez que eu vi meu nome na Bíblia, eu chorei tanto. Foi 5 minutos antes de eu me batizar. Eu falei, é um presente que Deus me deu. E realmente, é muito valioso isso, né, Pátia? Que a Dani acabou de concluir, de falar a respeito da criação, de como Deus deu as funções, né, exatas, tanto para o homem quanto para a mulher, e que muitas vezes a gente olha lá, quando eles
pecaram, quando eles desobedeceram, aí vem um versículo que fala sobre o trabalho, que aí o homem veio para a terra, tem que trabalhar. O que veio, na verdade, é o pecado, mas o trabalho já estava antes. E como a gente vê as mulheres da Bíblia ali em função, trabalhando para ofertar, para doar, cuidar de Jesus de um modo ali tão precioso, né, durante a trajetória dele aqui na Terra. Então, isso é muito que rico. talvez o modelo de trabalho que a gente tenha hoje mais forte na nossa cabeça não seja o único modelo de trabalho. E a gente atribui para ele um valor que, assim, o trabalho só vale a pena se ele For remunerado rende financeiramente. fruto financeiro. Uhum. E, na verdade, trabalhar é tornar tudo funcional. Tudo em ordem, né? Quando Deus olha para a humanidade criada e diz, olha, dominem, cuidem, governem sobre isso, é exatamente isso. Então, e o que a palavra traz em Provérbios. Essa mulher, a gente precisa sempre lembrar que o texto de Provérbios, ele é um conselho de uma mãe Provérbios 31. para o filho que é rei, né? Então, essa referência de mulher, que é a referência que sustenta um reinado, que sustenta um governo forte, que sustenta uma referência para os outros. Sim. Me lembro da mãe de Timóteo, né? A gente começa a entender as mulheres da Bíblia nessa perspectiva da geracional, dos frutos. E né? isso é muito forte, porque esse Provérbios diz que uma mulher ela é capaz de derrubar um rei ou de erguer um rei. Então, olha o nosso papel. Toda mulher trabalha, né, Débora? Toda mulher trabalha. Basta a gente entender onde nós fomos chamadas para estar atuando. E, Ana, é interessante disso do entender o onde. Hoje em dia, o mundo fala, aquela mulher que não trabalha, que não é bem-sucedida, que não é executiva, ela não tem valor. Mesmo dentro da igreja, a gente se depara com isso, né? A pessoa fala, qual é a sua profissão? O que você está lucrando? Mais ou menos isso. E aí, a nossa tendência é esquecer da criação, esquecer dos papéis e querer ter o papel do homem, né? Aquele que domina, aquele que sustenta, traz todo o dinheiro e só ele que é a cabeça. E a inversão de papéis tem dado muito problema em todos os nossos relacionamentos. Sim, verdade. E aí a gente se sente não valorizada, né? Aquela que fala, nossa, eu cuido dos meus filhos, eu faço homeschooling, eu vou lá. Ah, só isso? É quase que essa pergunta. Né? É tudo isso. E a gente tem que enfatizar isso. E nós ainda somos cobradas, não cobradas pelo marido ou pela amiga, mas a gente se sente que não pode estar à vontade, assim, na roupa, no calçado, você tem que estar bonita, sempre agradando, sempre na expectativa do apresentável, outro, né? Porque o filho gosta, porque o marido, não é porque você está trabalhando que você vai se apresentar de qualquer forma em casa. Então, é muito importante que a mulher tenha o trabalho para com ela também, porque o nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo. Então, é um trabalhar diário. Paty, com relação a isso, né, a mulher que ela não trabalha fora, que ela escolhe trabalhar em casa, né? Existem dinâmicas familiares que funcionam muito bem assim, né? E a mulher escolhe trabalhar em casa pela dinâmica familiar. Mas o trabalho em casa, ele é um trabalho, né? A gente fala que às vezes é clichê, porque é uma coisa que se repete muito, mas se você não faz nada em casa, então você não está trabalhando. Se você decidiu, né, ser uma dona de casa e ser mãe, mas a casa está revirada, os filhos estão largados, na verdade você está comendo o pão da preguiça, né? O trabalho, o seu trabalho, o trabalho que você decidiu ter. Então, com relação ao cuidado, se você se arruma para trabalhar fora de casa, por que não se arrumar para trabalhar na sua casa? Se você tem um horário para trabalhar fora de casa, por que não ter um horário organizado para trabalhar na sua casa? Então, só muda o ambiente do trabalho, mas a dedicação vai ser a mesma. Sim. Ou a até ordem, né? A organização, né? A organização, exato. Agora, tem uma coisa que sempre me chama a atenção nesse texto de Provérbios, que ele também, como a Paty falou, né,
é o que se espera de nós, né? Assim, olha, eu estou dizendo para você que essa mulher, se Deus permitiu que esse texto viesse, né, para as escrituras, essa mulher, a mulher que eu formei, ela é capaz de tudo isso e de ser exitosa na multiplicidade das suas habilidades. A gente tem habilidades, né? Então tem coisas que a gente olha e fala assim, não, mas eu não sou muito habilidosa com finanças. Poxa, mas você consegue coordenar a sincronicidade da sua casa, você é sensacional. E eu queria perguntar isso para a Paty, porque tem um segredinho da Paty que eu sei. A Paty conheceu o Teru no trabalho. Foi. Nesse trabalho que vocês trabalhavam juntos. E aí, dessa realidade do trabalho ali, que outra pessoa remunerava vocês pelo trabalho que vocês ofereciam, vocês partiram depois de uns anos para serem empresários juntos. Conta, como é, que habilidade você precisa ter para empresariar com o seu marido, que é um desafio, para que vocês dois governem juntos sobre essa área da vida de vocês? Para que os dois se sintam valorizados, né? Como é que foi esse processo? Boa pergunta aqui. Primeiro, assim, nós trabalhávamos numa empresa que estava mais de 50 anos, quase 60 anos no mercado. E ela encerrou as atividades. Então, nós pensamos, nós vamos fazer com primor aquilo que a gente sabe. Porque tem muita gente que sai de uma profissão e que não tem nada a ver com uma lanchonete e abre uma lanchonete. Então, nós fomos para a área que nós dominávamos. E a gente fica 24 horas por dia juntos, mas é assim, fechou a porta da empresa, e isso também quando nós éramos funcionários. Saíamos de lá, e aí o assunto era a casa, os filhos. Nós tínhamos toda quarta-feira separado para nós. Então, nós íamos ao cinema, ou ao teatro, ou só no restaurante. E sempre rodeando a família. Sempre. A gente estava no trabalho, pensando na família, no bem-estar da família. Nós estávamos em casa pensando que aquele tempo era para com as crianças. E nós temos o costume, até hoje, nós vamos dormir assim, 1h40, 2h e pouco da manhã, porque quando as crianças eram pequenas, depois que eles dormiam, é que nós ou assistíamos um filme, ou conversávamos. Então, isso continua até hoje. Esse relacionamento continua até hoje. Porque... E o contrário também não acontece depois. Porque a gente vê muitos casais se separando depois que os filhos saem de casa, porque não construíram isso durante a relação. E eu quero falar, foi bom você ter falado isso, porque eu sou mãe atípica. Então, e o Rafa sofreu até que nós tivéssemos um diagnóstico. Porque ele tinha absolutamente tudo. Ele tinha ludoterapia, psicopedagoga, a psicóloga, tudo. Atividades. E ninguém falava o diagnóstico dele. Mas há mais de 10, assim, é muito novo, né? Tudo que está acontecendo sobre os diagnósticos, que muitas crianças autistas, muitas crianças, né? Mudou, o tempo mudou também, né? Os estudos, tudo. Então, naquela época ainda era mais difícil, né? Porque você vai falar difícil. Do quê? De 20 anos atrás? Você tá falando? Olha, ele tem 31 e o diagnóstico veio aos 13. E ele sempre falando, mãe, eu não entendo por que os meus amigos recebem a tarefa, recebem a lição, recebem a prova, abaixam a cabeça e fazem. E ele não conseguia fazer. E era assim, medicações, ele chegou a tomar o remédio para déficit de atenção, da dose mais alta e ainda LA, que é o efeito prolongado. Né? E nem era o diagnóstico final dele. E nem era o diagnóstico final dele. Exato. Então você tinha que governar sobre o seu trabalho. Sim.
arrumar na empresa, horário para sobre o seu trabalho na casa sim, e os horários governar para acompanhá-lo. sobre a tipicidade do Rafa, Isso, que porque também é um trabalho. muito forte, muito grande, porque é uma vida que está dependendo de Deus você. confiou aí para vocês, né? Exato, e a gente assim orando, e muitas vezes o trabalho traz oração errada. Porque eu orava, Senhor, cura o Rafa. Senhor, cura o Rafa. E um dia teve uma pregação na Como igreja. se fosse uma doença, né? Exato. Porque eu vi ele Não sofrendo. é uma doença. Eu via ele É sofrendo. um cérebro diferente. Sim. E aí, uma vez, teve uma mensagem na igreja que o pastor falou assim: cuidado com o que você pede a Deus, porque você pode estar pedindo para não receber a bênção. Uma bênção que ia fluir desse trabalho de cuidado, né, de dedicação. De como cuidar, de como dar atenção, de como evoluir ao diagnóstico. Com certeza, não tem a opção de a mulher não trabalha, né? Existe o trabalho ainda com esse toque do feminino que Deus criou, né? Mais relacional, mais intuitivo, mais emotivo, que simplesmente complementa, não necessariamente só o casado, né? E eu falando como solteira, mas dentro da comunidade que tem homens e mulheres, então às vezes fazendo inclusive o mesmo trabalho, mas um complementando com uma perspectiva mais masculina, mais feminina. Então Deus criou, né, esse complemento perfeito dentro da sociedade, dentro da família, dentro da igreja, e como isso abençoa a gente, que nos torna útil, né? Deus nos fez com uma utilidade também, ser útil, ser serviço para o outro, não é? E isso reflete a bondade de Deus também de nos servir, né? Sim, e isso vem no trabalho e a mulher, no trabalho e a maternidade, eles caminham de mãos juntas. E eu tenho que falar que fica bem mais leve, prazeroso, quando você tem um companheiro, um marido, um pai que se interessa pelo caso. Isso é realmente uma bênção. Me desculpa, mas isso não só com filhos atípicos, né? Não, ela está não, falando na perspectiva... porque os filhos, eles têm escola, eles têm reunião de pais, eles têm eles vão crescendo, médico, o humor, o jeito de agir, o jeito, as amizades, então tem muitas coisas para elaborar, né? Exato, Porque e é muito mulher sozinha. importante, é muito importante, né? Sim, Paty, pensando na intencionalidade do nosso coração como mulher trabalhando dentro de casa, né? Quando eu decidi, eu e minha família, nós decidimos que eu não estaria mais no mercado de trabalho. Eu dei aula por muitos anos, fiz pós-graduação, falei, agora vai. De repente a Mari nasce, eu falei, agora eu não vou, agora eu fico. Mas mesmo ficando consciente e pensando, eu sei que é isso que o Senhor quer de mim, que eu me dedique à minha filha, não foi fácil. Porque a sociedade me cobrava. Então eu me lembro que as pessoas perguntavam, quando você vai voltar a trabalhar? Falava, ou você vai abrir mão de você? Você vai abrir mão. E aí, sabe o que eu escutei uma vez? Você então abriu mão do seu trabalho para cuidar da sua filha? E quando ela casar e for embora, o que você vai fazer da sua vida? Eu disse, não, o que eu estou fazendo. Então, eu precisei entender o meu papel. Então, você não vai sufocar essa criança ficando... Porque eu já escutei como se é mais importante ela estar longe do que dentro de casa. Outra pessoa educar o nosso filho. Outra pessoa educar o nosso filho. Então, Aliás, educar, gente. Tão distorcido. E eu me lembro quando eu li na palavra, eu amo Tito. E Tito se revelou a mim, assim, salvou o meu casamento. Glória a Deus. Eu quero até chorar toda vez que eu lembro disso, porque salvou o meu casamento. E eu me lembro que essa frase dizia, para as mulheres mais velhas ensinar as mais jovens a estarem ocupadas nas suas casas, porque quantas de nós não queremos estar ocupadas nas nossas casas, amando marido e filhos. E eu pensava, por que alguém tem que me ensinar a amar marido e filho? Não é natural? E aí, depois vem, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, quando eu saio do meu papel, e eu não estou dizendo que eu não deva trabalhar para ganhar recursos, mas quando eu saio do meu coração de dentro do meu lar,
o que acontece com a palavra de Deus? A palavra de Deus é distorcida. Porque quem vai criar minha filha? Sim, mas é uma dependência também, gente. A gente tem que saber que Deus não sai do controle e Ele vai direcionando cada mulher à sua família, ao que importa para aquela família naquele momento. E eu lembro quando eu saí do Rio de Janeiro, que eu terminei, antes de terminar de fazer a novela Gênesis, o Senhor, eu dei no culto, 8 meses lá, indo e voltando, ou o marido indo e voltando, o bem no hotel comigo, minha mãe, aquela instabilidade fora da rotina. Eu tô na igreja, a palavra não tinha nada a ver com aquilo, e o Senhor falou assim para mim: quando chegar em São Paulo, você vai, daqui para frente, você vai pausar e você vai focar totalmente, você vai dispensar a sua funcionária. Eu falei, não é, vou continuar ouvindo a palavra, que o pastor não tá falando absolutamente nada disso. Eu tô tentando, achando que era uma coisa minha, né? Aí daqui a pouco, de novo, eu falei, gente, é pra mim isso. Só que a palavra não estava falando sobre exatamente isso. Mas você entende assim o Espírito? E foi muito difícil pra mim, muito difícil. No decorrer do programa eu vou contar mais ou menos um pouco mais dessa história. Mas é difícil, sim, no começo, mas depois a gente entende que é muito gratificante, porque você está fazendo coisa, por exemplo, você está cozinhando para alimentar quem você ama. E você vê a carinha deles quando ou repetem ou não comentam, podem até não comentar nada, que delícia, mas se já não comentou que, não quero mais esse da próxima vez, ou alguma coisa assim, você fica muito satisfeita porque você sabe que foi um trabalho. Mas eu não trabalhava muito também já. Eu já fui mãe mais velha, eu já estava no mercado me afastando naturalmente. Mas o que eu fiquei mais chocada é de abrir mão de uma funcionária que ia todos os dias na minha casa e o Senhor mandando eu fazer isso. Lembra, né, que eu até comentava e falava, não o Flávio falou, você está escutando errado. Porque como é que vai, imagina, né? Você não vai dar conta, né? E aí eu falava, não, mas eu não é possível. E Deus confirmando comigo. Sabe o que eu descobri depois no dia a dia? Eu precisava crescer em Deus. Eu estava achando que era sobre eles. E o Senhor eu precisava aprender, olhar para o meu guarda-roupa e passar aquele tempo com Deus, dobrando cada pecinha, organizando tudo daquele jeito. Os detalhes, a planta, eu precisava cuidar da horta diferente, eu precisava cozinhar, foi que eu comecei. Eu já fazia pães para gente, mas não era da mesma forma. E cada palavra que eu escutava ali naquele dia renovava a minha fé, as minhas forças. Eu fui descobrindo outras mães que também que estavam no mesmo momento. E eu falei, gente, foi muito sobrenatural. E, Paty, você falou sobre o valor disso. A gente vê mais tarde ainda o fruto que isso deu. Por isso que eu falo, a dica que eu dou, cada pessoa tem que sentir a sua prioridade. E não ir como uma manada, que está todo mundo indo para aquele caminho, eu tenho que ir, né? Quando as meninas nasceram, eu decidi que dos 5, 6 anos dela, eu ia parar e ficar com elas, porque eu achava que esse era a impressão que ia ficar, era a mãe que eu sou, a pessoa que eu sou, e eu queria criá-las. Depois eu voltei a estudar e fui trabalhar, mas isso era contra o que estava todo mundo indo, né? É um caminho, por isso que a Su falou, o mais importante é escutar o que Deus tem para cada um, com a sua prioridade, e não negligenciar a palavra. Exato. Porque o fruto depois, mais tarde, você vai colher de qualquer forma. Talvez não aquele como você gostaria, porque você não plantou aquilo que era para ser plantado, mas o fruto vem. E aí isso é o reconhecimento. Eclesiastes, né? E volta 3. no que eu falei do testemunho. Volta lá no início, a primeira pergunta. Fala Mas mais acho um que também tem pouquinho uma sobre isso. coisa que a gente sempre fala da mulher trabalhando em casa. Mas a Bíblia traz muitas referências de mulheres que trabalhando fora de casa se tornaram referências para nós, muito poderosas, né? A gente pode falar da Priscila, a gente pode falar de Débora, a gente pode falar de Lídia. Dorcas, que eu amo. Lídia, se você para e pensa assim, quem foi Lídia? Se a gente consegue ter uma estrutura institucional como igreja hoje, foi porque ela foi uma mulher que se deixou usar para patrocinar a expansão do reino. Porque a realidade era completamente diferente. O que o movimento atual veio trazer? Que a mulher ela deveria assumir o lugar do homem.
Então, eles quiseram fazer com que a mulher ocupasse esse espaço do homem. Ô, Dani, O a Bíblia trabalhar- já traz a referência do empoderamento feminino. Sim, mas no Mas o lugar da empoderamento mulher. feminino Mas bíblico. no lugar da mulher. Para a mulher e o homem para o homem. Então, essas mulheres trabalhavam, mas o trabalho delas era algo pontual e também não era o principal ministério delas. O principal ministério era a sua dinâmica familiar, sempre foi, né? A mulher mesmo de Provérbios, ela é gestora do seu lar, né? E a responsabilidade... Mas ela sai para fazer negócio. Sim, a responsabilidade financeira é o que pega muito, Mas ela não né? sai o tempo todo. Ela auxilia ela o homem equilibra muito bem. no seu papel de provisão, porque o homem ele é o principal provedor. E a mulher, ela é auxiliadora em todos os sentidos, inclusive no sentido da provisão. Então, como que essa mulher, ela vai encontrar esse caminho junto com o seu marido para que ela seja auxiliadora na provisão, mas também continue desempenhando o seu papel como mulher, como mãe dentro da sua casa, que é o principal ministério dela. Né? Assim como Deus criou o homem para trabalhar fora, para sair, para caçar. Caçar não, né, gente? Para trabalhar fora, para cuidar das coisas. Sim, pra Faz sentido, caçar, é isso que ele faz. Nesse sentido, né? Ele também criou a mulher para dominar a sua casa, para ser mestre ali dentro da sua casa. Então, o trabalho, esse outro trabalho, ele não pode suplantar. Ele não pode estar na frente principal da casa. Ele não pode suplantar, mas a gente também Da não ordem. pode se eximir. Porque quando a Bíblia fala, e eu vou citar a Bíblia porque ela é a nossa referência, da auxiliadora idônea, esqueci a palavra em hebraico que fala sobre auxiliadora, ela fala da mulher, da pessoa que tem o Espírito de Deus, a potência de Deus dentro de si. Então, a mulher é quem faz o motor girar. Não, eu sei o que a Kika Nesse está sentido. querendo dizer, porque eu queria até que a Georgia... Porque a Georgia tem uma ilustração muito legal, que eu acho legal escutar o seu testemunho. Aquelas... Você não sei o que você vai achar, mas eu acho que eu vou falar. Mas o que eu acho Porque a importante é a questão gente do não entrar trabalho, em rótulos. A Porque Georgia nunca deixou de trabalhar, mas a questão do marido é ocupado em estar caçando. Vou dar o seu exemplo, tá? E teve um insight que Deus deu para ela em Provérbios 31, que eu queria dar o testemunho dela e ela pode terminar de falar, que foi: o Fred nunca tinha pensado em fazer negócios de vender, de comprar de casa. E eu gosto de dar esse exemplo, não é a primeira vez que eu dou esse exemplo da Georgia, do Fred, porque ele estava ocupado lá com a caça, né, para prover. Ela nunca deixou de estudar, de trabalhar, mas equilibrando sempre a casa em ordem. Mas chegou o momento que ela tomou a decisão e falou assim: olha, eu vi essa casa com esse valor, vamos fazer o consórcio, vamos fazer isso e tal. E ele aprovou, os dois conversaram, ele ainda ficou um pouco assim no começo. Fala, Gê. Avalia um terreno e adquire, mulher de Provérbios Já- 31. Já tá no terceiro, nesse mesmo local, e foi ampliando, eu vejo exatamente esse versículo de Provérbios 31. Eu tô na quarta, né, casa, né? Na quarta. E eu comecei do nada, e era coisa de observar os dons que Deus nos dá. E de repente eu vi que eu tinha um amor, um prazer em reformular um Mas local. antes ela ficou 25 anos gerindo Só a casa com as dela. crianças. A família Gerindo dela. e trabalhando, né, como E fisioterapeuta. E essa Mas não sendo a possibilidade... provisão primária. Não, e também quando o Fred precisou ser transferido para os Estados Unidos, eu estava pronta para ir com ele. Né? É difícil. Às vezes você larga toda uma carteira de pacientes que você faz, tudo, e você fala, bom, prioridades são prioridades. Quando eu volto, continuo com as minhas mudanças, né? Realmente renovando, fazendo a nossa aposentadoria, que esse é o momento, né? Eu tô aprendendo aqui. Vamos lá, vamos aprender Olha, com quem já tá. Eu queria resgatar um pouco da Lídia, né? Porque a Lídia, Atos 16, não deixa claro que ela é casada. Deixa claro que ela é uma empresária, ela vende púrpura, ela está no ambiente lá no Rio, ela teme a Deus, então o trabalho não minou a espiritualidade dela. Então, ao ouvir o Evangelho, o Espírito Santo abre o entendimento para ela crer no Evangelho, e ela abre a casa dela
para o Paulo, para o missionário, para a equipe de missionários. Então, a casa da Lídia, também não é só para a família, né? É para o reino. Olha essa casa linda, que foi aberta para o reino, para a igreja de Jesus. Então, isso é coisa de homem, eu sei, mas é mais característico da mulher. De fazer um ambiente que acolhe, que abraça. Então, é muito natural que ela trabalha, ela provê, ela abre o ambiente de acolhimento. Isso é característica da mulher, feminino, né? E que Deus vai providenciar a provisão necessária para cada contexto, né? Ela trabalhando para se manter, ou o marido como essa peça também fundamental, mas sabendo como Deus cuida, né, da mulher e prepara o trabalho necessário para a realidade dela. Né? Gente, só para quem não Lídia é sabe, a fantástica. Débora ela é missionária. E antes ela trabalhava no secular, né, Débora? Sim, e agora Pode- trabalho E agora, integralmente, vamos dizer assim, no trabalho missionário, né? integralmente. Então, é uma visão muito importante a gente também E é ter. sustentada pelo Senhor, que E é era isso que eu sustentada. queria dizer. Que é Porque, o que, assim, quando Deus entregou para minha casa, ele falou desse jeito. Ele tem me ensinado isso. Tem ainda, olha quantos anos já tem. dependa A do gente vai Senhor. dependa de mim, Então, assim, a absolutamente. missionária depende do Senhor. E eu penso... E a empresária também. E a mãe, viúva, também depende do Senhor. A mãe solo, E a aqui, mãe... exato, eu ia falar, e aqui não tem o companheiro que supre, que acompanha o filho, que valoriza o trabalho da mulher, ela tem o Senhor. Vamos pensar na nossa realidade, na nossa sociedade. Onde nós atuamos, eu e meu esposo, a realidade da nossa igreja local, muitas mães solteiras. Elas dependem do Senhor e elas dependem Nós daquela somos comunidade local. 53% das famílias no país são lideradas por mulheres. Então, Sem a figura masculina, você diz. sem o apoio e a figura masculina, de corpo presente e financeiramente, muitas vezes, né? Então, o que eu acho que é importante a gente sempre considerar que, para mim, a palavra de Provérbios 31 deixa muito claro: mulher, eu te capacitei para ser tudo isso e muito mais. Então, não é a casa que te limita, não é o crachá que limita, não são os filhos que limitam. Cada coisa tem a sua hora, né? Eu vou contar rapidinho a Paty me conhece bem, a Paty muito minha amiga. Eu me divorciei no final de 2021, o que já é uma dor, porque saí de um divórcio profissionalmente em desvantagem, vamos dizer assim, financeiramente em desvantagem. 2 anos depois, o pai das minhas filhas falece. Então, eu sou a principal provedora da casa, né? Como humana, né? Provedora da casa. E aí, eu sempre penso assim, eu sinto muita falta como mulher de um companheiro, mas Deus me capacita. Então, Senhor, como empresária, né? Sou advogada e sou empresária, sou dona de uma consultoria. Então, Senhor, olha, a renda que está para acontecer esse mês não vai ser suficiente para suprir mas Deus é meu marido, né? Então, ok, então me ajuda a ter essa visão e entender. O Senhor me fez uma mulher com muitas habilidades. Eu venho de um lugar de privilégio, no sentido de ter sido muito estimulada a desenvolver as minhas habilidades, de não privilégio financeiro, eu nem poderia falar isso, porque em relação ao resto do Brasil estava tudo ótimo. Nunca faltou nada, né, na minha casa. Mas, então eu tenho todas essas habilidades, me auxilia a entender, me ajuda a entender, esclarece quais são os caminhos por onde o Senhor quer quais são os caminhos que o Senhor quer que eu trilhe para suprir a minha casa, produzir bem-estar, produzir cuidado. E uma coisa que eu queria acrescentar é que, quando meu ex-marido faleceu, eu precisei tomar uma decisão muito drástica, que foi olhar e falar assim: meu Deus, o que eu preciso fazer agora? Essa foi a minha oração. O que eu preciso fazer agora?
em relação às minhas filhas que eu não vou poder fazer depois. E isso significou abrir mão da minha reserva de aposentadoria que eu tinha feito, né? Nós éramos os 2 autônomos, então a gente sempre se preocupou com isso. Mas, no final de um ano, passado um ano, a minha filha disse assim: mamãe, 2024 foi o melhor ano da minha vida. E eu pensei, ué, mas foi o ano que, né? Foi o primeiro ano sem o pai, será que ela está fazendo a conta? Ano passado, filha? É. Por quê? Porque foi um ano leve. Porque eu olhava e falava assim, bom, em algum momento Deus me capacitou para ter essa reserva e suprir a minha casa nesse momento. Agora a gente corre para, né, pagar boleto. Sim. Mas é isso que eu queria dizer, assim. Nós somos mulheres que muitas vezes não temos a alternativa de não sair de casa para matar o leão. Igual a Ruth. Mas não tinha escolha. A Ruth tinha que ir para o campo. Ela tinha que ir. Né? Não tinha escolha. E aí, mas também de ter discernimento, de falar assim, de alguma forma, isso aqui foi a colheita que Deus deixou, né? O meu celeiro estava cheio e eu pude, então, alimentar uma outra coisa que nenhuma outra pessoa poderia alimentar na vida delas. Então, 2024 foi um ano que falou assim, nossa, Senhor, eu não faturei nada do que eu, né, nem um quinto do que eu precisava para sustentar a minha casa, mas eu trabalhei no trabalho mais difícil, que era sustentar as minhas filhas no momento de luto, para que elas saíssem daquele momento de forma íntegra, entende? E assim, você olha para a mulher de Provérbios 31, vê essa jornada dupla, tripla, né? Então, eu acho que um caminho da gente equilibrar isso, primeiro até o contentamento, né? Porque você entender, discernir o que é necessário, né? E não se encher de um trabalho talvez para algo que não seja pão. Né? Uma fome que não é de pão verdadeiro, né? Então, às vezes, ter esse discernimento de contentamento, isso aqui que é necessário, é esse tempo que é necessário, e honrar o princípio do descanso. Né? Não dá para falar de trabalho e não falar do descanso. A gente vai aguentar um dia de trabalho se a gente dormir bem durante a noite. Então, olhar para que o Deus deixou o Senhor, Ele ordenou a gente descansar. Então, olhar para essa jornada dupla, tripla que uma mulher tem e que o homem também pode ter, e dizer, olha, eu vou ter contentamento, eu vou abrir mão disso aqui, porque eu posso descansar melhor assim, né? Então, contentamento e descanso. Toda vez que eu abrir mão do meu trabalho, que são muitas oportunidades que eu abro mão, que eu vejo que o Senhor me pede, eu nunca tive conflito depois, entende? Nunca me arrependi depois. Porque, de alguma forma, é como se eu tenho que estar aqui agora, com essa criança. Alguma coisa, a missão lá na frente, eu entendo todo o contexto geral da questão. Porque não é sobre nós. É tudo sobre Ele, realmente. Passa a ser sobre o campo missionário, fora, dentro de casa, o testemunho que Ele quer gerar, a nova criatividade que Ele quer te dar, as novas ideias, talvez uma nova profissão, talvez umas novas amigas, talvez nova igreja, talvez sempre tem algo que Ele fala e que Ele quer fazer, que a gente não consegue pensar ou imaginar. Isso é da sabedoria, essa avaliação que você fez, Kika, isso é fruto de sabedoria. A gente precisa avaliar se nós estamos trocando o estar em um lugar onde nós somos insubstituíveis para prover algo que não é necessário, porque muitas vezes a gente faz essa troca. A gente escolhe estar em um lugar onde nós somos, qualquer outra pessoa poderia fazer o que a gente faz e deixa de estar aonde só nós podemos fazer. Com relação à nossa casa, é assim. Uma mãe, ela não pode ser substituída, não tem ninguém mais, 10 babás. Não existe uma estrutura, uma rede de apoio que consiga fazer na vida do filho o que uma mãe faz. Então a gente tem de tempos em tempos fazer essa avaliação, avaliar onde eu estou e eu sou insubstituível. E você fala sobre a desigualdade, né? Quando eu falo, louvo a Deus pela nossa roda de mulheres, né? Com sabedoria, porque às vezes a gente só fica lutando, porque a gente não é igual, porque eu quero mais, e a gente briga com o homem querendo ter outro papel.
ao invés de usar com sabedoria tudo aquilo que o Senhor nos deu, todos os dons e talentos que glorificam a Deus e edificam a nossa casa. A gente pode entrar numa rodinha, eu estava esses dias fazendo um curso na igreja, falando, puxa, às vezes são as próprias amigas da igreja mesmo que falam, puxa, mas tiram o local que é nosso, né? A gente quer o outro lugar, que é do homem, e não o nosso. Então essa é a sabedoria que a gente creio que é a aprende falta com os mais velhos. de intimidade com Deus, que gera um aumento desse feminismo, talvez. O temor do Senhor é o Por mais princípio que Deus tá com da a gente. sabedoria, né? Se você tem- temer o Senhor, essa sabedoria vem. É a sabedoria. Não diz respeito à inteligência, Não diz ou aos cursos que respeito. você fez, Não. ou nada se E o compara temor ao e que a a sabedoria. própria palavra de Deus. E essa intimidade com Deus, ela deixa você enxergar que a capacitação, você tem que passar adiante, você tem que mostrar que Deus te deu. Voltando no assunto do Rafa, agora, no final do mês, completa 1 ano que nós colocamos, meu marido e eu, colocamos o Rafa para morar sozinho. Você me contou. Porque não Que coisa somos linda. eternos. E Deus capacita. Então, nós montamos lá o estúdio dele, com tudo, e eu coloquei 2 coisas de cada. Então, 2 sabonetes, 2 pratos, 2 copos, que era para ele, e se ele recebesse um amigo, ou então para ele usar um prato e depois outro e saber que ele tem que lavar. Não coloquei meia dúzia, porque eu não queria que ele desestimulasse. Gente, olha muita sabedoria. Quando ele visse a pia toda cheia, ele ia também desanimar. pensa uma coisa, ele mesmo buscar capacitação para comprar mais, Exato. para ampliar, multiplicar. Exato. E aí eu apresentei para ele o estúdio como estava e falei assim, Rafa, você está usando agora está aberto um sabonete, tem mais um. Quando você for pegar esse que está guardado, você tem que comprar. Porque senão pode acontecer, como já aconteceu comigo. Eu já fui fazer o bolo e não tinha fermento. E o fermento é a última coisa que a gente coloca. Aí tem que sair correndo e comprar. Já imaginou você no banho? Entrou na água e não ter o sabonete? E ele? Não, ele falou, respondeu como? vou fazer, pode deixar. E tá fazendo. E tá fazendo. Ah, que Não me bênção. pede nada, tá fazendo. É muito safadinho. Me pede assim, quando ele já pôs a cota dele no cartão, ele falou, mãe, compra pra mim aquilo que eu não quero gastar do meu. Mas ele tem que Isso saber aí, o Felipe controlar vai isso estar noivo, também. vai casar e faz isso. E assim, claro que eu acredito que seja o desejo da maioria das mulheres, né? De ter esse ambiente ideal, né? Do marido provedor, desse ambiente seguro para a criação dos filhos, até os filhos atípicos. Mas isso realmente, às vezes, não é a escolha da mulher, né? A minha mãe é o caso disso, ela não teve escolha, né? Também eu sou filha de pais separados, né? Irmãos que foram, né? Não tiveram, assim, a convivência tão presente, né? Do pai. Então, o caminho dela era ir trabalhar, né? E a gente ver isso, acompanhar isso. E como Deus, ele cuida, ele honra da viúva e da divorciada também, né? Adaptando para esse contexto. Então, assim como Ruth não tinha escolha, ela estava num ambiente com a sogra de vulnerabilidade, e ela se vai para o trabalho com coragem, com determinação, e de forma paralela, Deus está trabalhando por ela nas circunstâncias. Eu pude ver isso na minha mãe. O quanto minha mãe trabalhou, e assim, trabalhou com um trabalho digno, mas um trabalho braçal, né, em casa, na igreja, como zeladora, cuidando de outros bebês, de maneira muito digna para sustentar os filhos, para sustentar a família. E como Deus honrou de nos manter fiéis, filhos formados, filhos trabalhando no reino, trabalhando de forma secular, né? Porque o trabalho do cristão é todo sagrado, é todo para a glória de Deus. E é muito engraçado quando minha irmã, por exemplo, ela é professora universitária, que ela passou no concurso, né?
E todo mundo não dava parabéns para minha irmã, não dava parabéns para Natália, dava parabéns para minha mãe. Parabéns, ela passou, né? Ela é concursada e tal. E a mesma coisa, cada conquista que a gente tem, né, que Deus permite a gente ter, como as pessoas acabam parabenizando mais a minha mãe. Isso eu vejo que é uma forma de Deus honrar, né, o caminho de provisão que Deus dá diferente para as mulheres, né? Então eu acho que as mulheres que elas não têm escolha, que elas precisam se jogar no ambiente de trabalho, elas confiem que Deus coopera, Deus está trabalhando muito mais, né, por elas, com elas, pelos filhos, pela família, né? Porque o trabalho sempre é digno, né? Não tem essa opção de não trabalhar, ele sempre é digno. É esse discernimento de trabalhar pelo pão, né? Não pelo que é desnecessário, né? Então isso é algo precioso, né? Na mulher, você falando da sua mãe e me lembrando de Provérbios, ela é louvada na sua casa pelos seus filhos e pelo seu marido, né? Esse reconhecimento não vem de fora, mesmo, assim, não é a sociedade que vai lá e vai reconhecer o trabalho dessa mulher. Eu acho que aí é o ápice do sucesso no trabalho. A mulher que ela é louvada pelos seus filhos, pelo seu marido, por aqueles que estão dentro da sua casa, né? Que são os que nos conhecem de verdade. Mãe é incrível, eu te amo, mãe. Ai, mãe, também te amo, mãe. A gente está acostumada a recompensa lá fora, vem de fora, é tudo meio externo, né? Então é aquela coisa, como se fosse querer receber os aplausos dos outros na visão da mídia, da questão que a gente tem aí fora de redes sociais, é tudo muito aparência, né? E cada vez mais se perdendo. Então é aquela mulher que se apresenta como uma empresária nas redes sociais e ganha prêmios e é reconhecida o tempo todo, né? Eu creio que isso tem valor, muito valor, porque ela se dedicou, porque ela se entregou, porque ela se esforçou, ela virou a história da vida dela, da família dela, muitas vezes, né? A primeira pessoa a fazer faculdade na minha família fui eu. De família grande, né? Minha mãe já teve mais de 15 irmãos, né? Então a gente fala, nossa, que legal. Eu sei que hoje eu tenho muitos primos e primos que já fazem faculdade, mas a gente sabe que o trabalho e eu ter conseguido pagar essa faculdade também foi porque eu comecei a trabalhar cedo, né? Mas Deus é tão bondoso que na sua palavra ele me ensinou o verdadeiro papel, não que o outro papel não seja verdadeiro. Eu só sei que eu sinto paz quando eu obedeço e quando eu sei que eu não quero ser quem o papel que Deus realmente não colocou para o dom que eu do seja. discernimento, né, Su? E nós podemos no Senhor discernir qual é o verdadeiro sucesso. Exato. Onde está o verdadeiro sucesso, né? Muitas mulheres acham que o sucesso é sair e conquistar. E se esquecem que elas podem ter muito sucesso formando filhos para a glória de Deus. Netos e bisnetos e E a tataranetos. gratidão. Eu acho que a gratidão faz assim toda a diferença. E você só reconhece que isso se destacou quando alguém fala, eu tenho 32 anos de casada. A Kika estava na minha bodas de pérola, nos 30 anos, e o Fernando, o meu filho, são dois, né? O Rafa e o Fernando, e o Fernando foi ler uma coisa que ele escreveu, uma homenagem para nós, e ele destacou o que ele via no pai e o que ele via na mãe. E eu nunca imaginei que ele via isso, porque ele falou assim, a minha mãe, ela é muito grata pelas coisas. Um dia estávamos almoçando e eu comentei que o mês de venda, ele, né, o Fernando comentou que o mês de venda estava fraco. E a minha mãe falou, graças a Deus. E ele virou para mim e falou, mãe, você entendeu o que eu falei? Eu falei que o mês estava fraco. E eu falei, se está fraco, entrou um pouco. Então, graças a Deus pelo pouco, porque em tudo dai graças. Aquilo marcou profundamente a vida dele. Sim, porque volta no testemunho. E aí, quando você não tem a presença, essa qualidade, essa conexão com os filhos,
como que você vai ter oportunidade disso ter marcado tanto o coraçãozinho dele? Ele não viu só esse dia, ele não observou só nesse momento, mas a mãe estava lá trabalhando, fazendo um monte de coisa, mas ela estava presente. Quando ela tinha que estar, ela conseguia corrigir a luz da palavra, ela conseguia levar amor, né? Mas o Fernando, ele tem o privilégio de trabalhar com vocês, que é uma honra. Para ele, receber essa confiança de vocês. Né? E aprender de vocês isso. O meu marido falou que queria começar a desacelerar e profissão você não passa, né? Então, mas você pode aproveitar o que está redondinho. Então, se você fizer com sabedoria, você vai ter sempre. E aí, o Dailton falou para ele que gostaria, ele é formado em engenheiro civil e que gostaria que ele passasse pelos setores da empresa para que, se ele não fosse trabalhar lá, ele soubesse como funcionava e colocava um administrador. E ele foi para lá para fazer isso, ficou quase um mês em cada área e ele gostou muito. Então, foi por isso até o comentário que o mês estava fraco. Então, é muito, nossa, é tão gratificante quando você vê que você conciliou o trabalho com a maternidade, a mulher com o trabalho e vice-versa, e que frutos disso saíram. Agora, profissão, a gente não passa, mas a gente inspira os filhos, né? Esses dias eu estava conversando com 2 pessoas, porque a minha maior dificuldade como advogada, como consultora, é vender o meu trabalho. Né? E aí uma pessoa da minha família, né, disse assim: mas você teve uma excelente professora. A minha mãe, quando meu pai, um pouco antes do meu pai falecer, a minha mãe fornecia lanche para banco. Não sei se você, das menores era assim. Ela fazia aquele monte de lanche com sucos assim, e ia levando nos bancos para o final do dia, que as pessoas ainda tinham que fazer a compensação naquela época e precisavam tomar um lanchinho, né? E eu não tinha, gente, acho que tinha de 8 para 9 anos, e ela me deixava sozinha no banco com os lanches e o suco e uma caderninha, uma cadernetinha para anotar quem pegava, né? E aí eu tinha uma incumbência que era dizer assim: não, mas leva um brigadeiro também. Precisa de um docinho para estimular a pessoa a comprar mais, né? E aí essa pessoa me falou assim: mas você teve uma excelente professora. A sua mãe vendia até pedra, achou na rua, ela pegava, dava valor para aquilo e vendia. Ela tinha o toque de Midas, foi isso que a pessoa falou, né? E a minha mãe realmente era uma pessoa abençoada, porque ela não recebeu isso de ninguém. Mas naquele momento, agora aos 50 anos, eu parei e falei assim: nossa, eu recebi lições sobre vendas, técnicas de vendas, eu só preciso resgatar isso. Então, a mulher, eu acho que a mulher, eu recebi muita coisa do meu pai, obviamente, mas a minha mãe, com aquela necessidade, arrastava a gente junto. Quantas vezes eu também já fui fazer palestra e tive que levar minhas filhas junto, porque eu não tinha com quem deixar e a gente voltar para casa, elas comentando a minha palestra, né? Então, a mulher também tem essa, eu acho que a gente precisa resgatar isso. De saber que a gente inspira os filhos, inspira quando a gente vai atender, sei lá, quando vai fazer uma defesa na frente de um juiz, quando vai atender no consultório, quando vai cozinhar junto, a mulher inspira. E essa é uma das habilidades, né, para fortalecer também as próximas gerações. E eu sou testemunho disso, de que os teus filhos, e principalmente o Fernando, que tem a oportunidade de estar ali, né, é inspirado por vocês. Mas muitas vezes, assim, já estamos indo para o final, mas me lembrei aqui que eu falando de algumas situações que a gente até domina, porque, gente, tudo é sobre ele, né? Às vezes a gente fala, mas eu não posso deixar de concluir assim, porque até aquilo que não dá certo, deu certo. Porque, de novo, né? Então pode ter a estratégia que for, a técnica que for, a gente precisa entender o querer fazer a vontade de Deus, porque a nossa tendência é controlar.
é fazer do nosso jeito, é querer que as coisas aconteçam da nossa forma. Isso é muito real para a mulher, né? Às vezes é porque a gente sabe que a gente tem muitas qualidades. A gente sabe que a gente tem muitos dons, né? A gente sabe que nós somos, né? A gente olha aí para a palavra e vê essas mulheres. Débora, gente, o que foi, Débora? Né? Que essa mulher? Eu acho que ela é um bom exemplo para fechar aqui tudo que a gente conversou para concluir, que uma mulher que vai para a guerra e com certeza viveu, né, um equilíbrio dentro de casa, dando esse exemplo que a Kika falou, mostrando para as pessoas o testemunho, né? Porque se a gente não recebe inspiração, se a gente não se inspira, não faz sentido também, né? A gente precisa escolher também essas ferramentas e também entregar para Deus cada detalhe. E eu acho que também não meça, mulher, o valor do seu trabalho só pelo retorno financeiro, né? A Dorcas tinha um trabalho tão precioso, né? Meça pelo quanto o seu trabalho está glorificando a Deus, está sendo útil para as pessoas, né? Ao ponto das Dorcas amigas falarem, vamos orar pra ela fazia roupa para as viúvas, né? E a vida dela era preciosa porque era útil, né? Então, esse trabalho útil que resolve, que serve, né? Que tem utilidade para o outro, para a viúva, para vulnerável, né? Então, meça isso. O retorno financeiro, Deus provê. Ele é porque é digno, né, o salário, a provisão, o retorno, mas meça o valor do seu trabalho pelo quanto ele está glorificando a Deus e o quanto ele está sendo útil para o reino, para o necessitado, para a família, para as pessoas ao redor, de casa. Dentro e fora, né? Maravilhoso, maravilhoso. Agora eu queria que a Paty encerrasse, senão a gente não vai acabar nunca. E assim, na verdade, falasse para as pessoas em casa diante disso aqui, porque é um assunto. Eu achei que ia ser mais difícil, mas foi gostoso, né? A gente pôde desenvolver as nossas próprias experiências também. E queria que você deixasse para as mulheres em casa que estão vivendo alguma crise nesse aspecto, ou que está dentro de casa, assim, não se sentindo motivada, né? E se sentindo inútil, ou que a mulher que está fora o tempo todo e não está conseguindo ajustar a criação da criação e do casamento. É importante isso que você falou, porque nós temos os extremos. A mulher que está fora o tempo todo, porque ela está no mercado, ela tem uma outra... às vezes ela é a provedora. E nós temos também a que está em casa, que acha que não é nada. E ela não pode achar isso. Porque se ela está ali ajudando no dia a dia, ajudando as crianças, ajudando o marido, é porque ela é capacitada para isso. Ela é importante tanto quanto uma empresária. Ela tem um valor. Uma CEO. Sim. Sim, e como a gente falou, tudo gira em torno dele, para ele e por ele. Então, eu não sou grata porque é um mérito meu. Não, mas porque eu tenho isso no meu coração, porque veio dele. Né? Então, as mulheres não estão sozinhas, elas têm Deus o tempo todo, elas têm a onipresença dele, a onisciência, a capacitação, e elas precisam só entregar e confiar. E ter amigas. Amigas. Obrigada. Amigas que ele manda. Também, tudo é sobre isso, viu, Sim. gente? Obediência. Ó, isso aqui eu não quero que você tá forçando ali, vai Sim. dar problema, gente. Vai dar E problema. olha, Às vezes não é a hora certa para estar ali, né, Exato. naquele Eu sou lugar. tão privilegiada que entrou na minha família, a minha nora, a Vanessa, que ela é assim também. Ela é uma mulher de Deus e ela sabe que tudo é para ele. Então... Veio mais uma filha. Veio uma filha. Nossa, ela sabe, a amo de paixão, sempre, desde o início. Que lindo, gente. Eu tô, assim, encantada, porque feliz de ouvir a sua história. Encantada também, porque hoje fui bem edificada nesse programa. E vou sair daqui, já tô saindo daqui já com muitas coisas que eu tô pensando em fazer, inclusive. Espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Agora a gente dá aquele abraço final. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Se inscreva no canal. Deixa o Divulguem like, o canal. comenta, divulguem. Manda no WhatsApp.
Gente, a gente coloca aqui o QR Code sempre para vocês aqui no final também. Muito obrigado pelo carinho e até a semana que vem. Shalom!